Olá pessoal, eu sou a professora Renata Barbosa e junto com os professores Leonardo Portal e Sheila Santana, iremos falar sobre a função tangente e seu gráfico. Para se ter uma compreensão do assunto, é necessário que se conheça alguns pré-requisitos, como as relações trigonométricas fundamentais, seno, cosseno e tangente. Como no seno e no cosseno, também vamos partir do ciclo trigonométrico, porém com o eixo da tangente, que é esse eixo paralelo ao eixo do seno, que passa bem em cima do ponto A. Então, seja alfa, um arco da circunferência, quando a gente cria o arco alfa, a gente também encontra um ponto que chamaremos de P. Prolongando esse arco até o eixo da tangente, encontraremos o ponto T. Se analisarmos, aqui nós teremos o segmento AT, que é esse segmento do ponto A até o ponto T. E do ponto A até o ponto P, nós temos o arco AP. Então, analisando aqui a circunferência e depois dos prolongamentos que fizemos, podemos analisar um triângulo retângulo. Através do triângulo retângulo, nós vamos fazer a relação da tangente. Então, quem é a minha tangente lá nas relações trigonométricas? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o meu cateto oposto, aqui nesse triângulo retângulo, é o lado AT. Então, tem esse segmento aqui, AT, como cateto oposto, e o segmento OA como cateto adjacente. Então, a minha tangente de alfa é cateto oposto, que é o segmento AT, dividido pelo cateto adjacente, que é o segmento OA. Não esquecendo que o raio da minha circunferência é igual a 1. Sendo assim, eu tenho que a tangente vai ser AT, que é o meu cateto oposto, dividido por 1, que é o meu cateto adjacente. Então, eu tenho que o arco AP é igual à minha tangente de alfa, que é igual ao meu segmento AT. Então, se cada arco de alfa corresponde a um único valor para esse segmento AT, teremos uma função que é dada pela relação y igual a f de alfa, que é igual a tangente de alfa. Então, a gente pode fazer mais uma análise em cima desse ciclo trigonométrico. Eu tenho aqui, o meu arco alfa. Então, eu prolonguei ele até o eixo da tangente e encontrei o ponto T. Então, vamos fazer a mesma coisa para menos alfa. Prolongaremos também até o eixo da tangente e encontraremos o ponto menos T. Então, temos o segmento AT e temos o segmento A menos T. Dessa relação, podemos deduzir que a tangente de alfa, já que a gente tem um prolongamento aqui até o ponto T, é igual a T, e a tangente de menos alfa vai ser igual a menos T. Com isso, podemos observar que a tangente de menos alfa é igual ao oposto de T, que é menos tangente de alfa. Sendo assim, temos que a nossa função tangente é uma função ímpar. Para analisar o comportamento dos valores da tangente e da relação deles com a medida dos ângulos, vamos observar o seguinte. No primeiro quadrante, quando aumentamos os valores do arco, podemos observar que a tangente cresce. Só ressaltando que aqui ao lado podemos verificar os valores assumidos por essa tangente quando alteramos o valor desse arco. Então, a tangente vai crescendo e vai de 0 a mais infinito. De 0 até 90 graus, o valor da tangente será sempre positivo. Só observando que na tangente
de 90 graus, o π sobre 2, não existe valor na tangente. Por quê? Porque o prolongamento do arco é paralelo ao eixo da tangente. Então, de 0 graus, ela vai crescendo e vai crescendo até chegar a mais infinito. O que acontece no primeiro quadrante vai se repetir que no terceiro quadrante. Por quê? Pelo fato de que a tangente de arcos opostos serem iguais. Logo, no terceiro quadrante, os valores assumidos pela tangente serão todos positivos. Se você observar o comportamento da tangente no ângulo de 180, o π é o mesmo do ângulo de 0 graus. Então vai crescendo de 0 a mais infinito. No segundo quadrante e no quarto quadrante, o valor da tangente ela vem crescendo e vem no inverso agora, de menos infinito até o zero. Tanto a tangente de 90 graus como a tangente de 270 graus não existem, pois nos dois casos o prolongamento do arco é paralelo ao eixo da tangente. Já os valores de 0 graus e 180 graus, a tangente será zero. Vamos fazer agora uma análise do gráfico da função tangente. Então, esse pontinho verde ele vai traçar o gráfico à medida que movimentamos o arco durante todo o ciclo trigonométrico. Tá ok? Então vamos lá. Lembrando que no primeiro quadrante, a tangente vai de zero e tende a mais infinito. Quando eu passo para o segundo quadrante, a tangente vem de menos infinito até zero. No terceiro quadrante, vai de zero novamente. Como a gente viu, o comportamento do gráfico no terceiro quadrante é igual no primeiro quadrante. E o comportamento do gráfico no quarto quadrante é igual no segundo quadrante. Então, vai até ser novamente zero. Então, vamos só passar mais uma vez aqui para que esse pontinho trace bem o nosso gráfico. Ok. E aqui temos o gráfico da nossa função tangente. No primeiro quadrante, de 0 a mais infinito. No segundo quadrante, de menos infinito até o zero. No terceiro quadrante, de 0 até tendendo a mais infinito. No quarto quadrante, novamente, de menos infinito até o zero. Esse gráfico da função tangente a gente chama tangenoide. E pessoal, outra coisa que é importante ressaltar aqui no comportamento desse gráfico, observe o π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus, e o 3π sobre 2, que é o ângulo de 270. O gráfico da tangente não passa por eles. Por quê? Porque nesse ângulo de 90 graus, o prolongamento do arco é paralelo ao eixo da tangente. O mesmo acontece aqui no ângulo de 270 graus. E pessoal,
Esse programa aqui só permite dar uma volta completa no ciclo. Então aqui, ó, a segunda volta começaria aqui do 2π e daria continuidade a esse gráfico, que é um gráfico periódico, ou seja, daqui seria de 0 a mais infinito, e aqui embaixo voltaria de menos infinito a 0, de 0 a mais infinito, menos infinito a 0, e assim por diante. Vamos agora analisar o domínio da função tangente. Lembrando que domínio de uma função é a projeção do gráfico sobre o eixo x. Ao projetarmos o gráfico sobre o eixo x, observe que vai tomar quase toda a reta, com exceção de alguns intervalos que ficaram abertos, como o π sobre 2 e o 3π sobre 2. O π sobre 2 é o ângulo de 90 graus e o 3π sobre 2 é o ângulo de 270 graus. Observe que, como vimos, nesses dois ângulos, o prolongamento do arco torna-se paralelo ao eixo da tangente, tanto no 90 quanto no 270. Ou seja, para esses dois arcos não existe o valor da tangente. Então, como calcular os intervalos abertos e fechados? Bom, temos, de modo geral, que os intervalos abertos são calculados quando somamos k vezes π mais π sobre 2, sendo esse k uma constante inteira, que qualquer valor que assuma vai dar um valor do intervalo aberto, valor do arco de um intervalo aberto. Ou seja, para pertencer a esse domínio, o arco tem que ser diferente desses valores. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos atribuir um valor a essa constante k para determinar um dos valores que ficarão abertos. Bom, k igual a 2, substituindo o k por 2, temos que o ângulo alfa, o arco alfa, tem que ser diferente de 2 vezes π mais π sobre 2. 2 vezes π dá 2π mais π sobre 2. Temos aqui um denominador, tirando o MMC, temos que denominador 2 e 4π mais π. 4π mais π, 5π. Ou seja, o arco alfa tem que ser diferente de 5π sobre 2. Ou seja, 5π sobre 2 é um intervalo aberto. Então, esse intervalo 5π sobre 2 é um intervalo aberto. Como calcular, então, de modo geral, o domínio de uma função? Temos que o domínio de uma função é qualquer elemento da reta real, com exceção dos elementos calculados com base na soma k vezes π mais π sobre 2. Como vimos, todos os elementos calculados através dessa soma aqui dará um intervalo aberto. Então, para todo k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Vejamos agora o conjunto imagem da função tangente. O conjunto imagem é a projeção do gráfico no eixo y. Como podemos ver, o gráfico da função compreende todos os valores que vão de menos infinito até zero e de zero até mais infinito. Então, se formos pegar esse intervalo aqui, vamos ter que o conjunto imagem vai de menos infinito até o mais infinito. À medida que o arco alfa varia na circunferência trigonométrica, obtemos os seguintes valores extremos dos quadrantes. Quando alfa é igual a 0 graus, a tangente de 0 graus será zero. Se o alfa for 90 graus, a tangente de 90 graus não existirá. Se o alfa for 180 graus, a tangente de 180 graus será zero.
Se o alfa for 270 graus, a tangente de 270 não existirá. E se o alfa for 360 graus, a tangente de 360 será igual a zero. A função tangente y igual tangente alfa assume os sinais indicados em cada quadrante. Ela é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, positiva no terceiro e negativa no quarto. Logo, podemos perceber que ela assume valores positivos no primeiro e no terceiro quadrante, e negativa no segundo e no quarto quadrante. Uma explicação para isso é o fato de que a tangente de um ângulo é dada pelo quociente entre o seno e o cosseno de um ângulo. Por definição, nós vamos ver agora as principais características de uma função, como já foi explicada anteriormente. A partir do gráfico que estamos observando, nós vamos agora observar as principais características da função tangente. O domínio dessa função é todo alfa diferente de kπ mais π sobre 2. Por quê? Pois qualquer valor que nós adotemos para a constante k sempre resultará em um ponto em que a função tangente não passará. A imagem dessa função são todos os valores considerados desde menos infinitos até o mais infinito, como vocês podem observar no gráfico. É também definida como uma função ímpar, pois para todo alfa pertencente ao seu domínio, a tangente de menos alfa é igual a menos tangente de alfa. É também definida como uma função periódica, pois o seu período é dado de π em π, como você pode também observar no gráfico descrito.